E daí, meus queridos, só alegria. Hoje eu estou com o Roberto Hackman e a gente vai contar a história de um carro diferente. Um carro que eu confesso que é a primeira vez que eu vejo assim pessoalmente. Tudo bem, Roberto? Tudo jóia. Só alegria. Roberto, que carro que é esse que me tem o Puma aqui, mas o 4.1? Que carro que é esse? Esse é o carro que nasceu originalmente de um projeto lançado pela Puma e que a GM encampou e era o chamado Puma Opala, no processo do processo protótipo. E ele tem a mecânica do Opala 4.1 250S. Eita, nós! Certo? E o Puma GTB, ele nasce inicialmente como Puma GTO, que aí não foi permitido, digamos assim, lançar ele com essa sigla. Por quê? Por causa do Gran Turismo Homologato, que na verdade isso daí era uma ordem da FIA, tinha a ver com carros de corrida e por aí afora. Ah, né? Entendi. E também para não confundir com o Pontiac GTO da GM. Então ele foi lançado como Puma GTB, ele tem uma forte influência dos carros da Lamborghini no design dele, especialmente nas janelas e nos vidros. E nasce ele, a primeira vez oficialmente ele é vendido em 1974, 75 começam a sair e ser vendidas as primeiras Pumas. Dali, esse Puma GTB, ele muitas vezes é chamado erroneamente de Puma GTB S1. Não existe Puma GTB S1, existe o S2, o S3 e o S4. O S1 não tem? Não existe, ele chama-se só Puma GTB. Esse exemplar que a gente está vendo aqui, ele é um Puma Puma GTB, 1978. As diferenças desse pro anterior é que basicamente a carroceria é a mesma, só que as lanternas traseiras mudavam e a grade dele de refrigeração do motor também muda. E alguns detalhes de interior desse carro mudam com as passagens. Olha que legal. A parte da janela ali que o senhor comentou lembra mesmo a Lamborghini. Lembra mesmo as primeiras Lamborghini Miura, né? E o Puma GTB, ele tem a primeira grande modificação dele em 79. E aí nasce o Puma GTB S2, que é o mesmo, basicamente a mesma motorização deste Puma, certo? Só que com uma carroceria bem modificada. E nascem também o Puma GTB S3, que é um motor Opala de 4 cilindros, que existem pouquíssimos no Brasil. É raro. Raríssimos. E nasce o Puma GTB S4, que é o Puma movido a álcool. Olha! E assim ele é fabricado até 1984, quando a Puma fecha em São Paulo. E aí você vai partir para a fabricação no Paraná. Só que daí eles são relançados como GTB Asa, que é da Araucária SA. E depois, quando a Alfa Metais compra os direitos de fabricação do Puma, aí ele renasce como Puma AMV 4.1. Eita, e foi até que ano isso? E aí ele é fabricado, salvo engano da minha parte, até 1992. Caramba, que carro diferente. Não, vamos ver a grade dele. A gente já comentou aqui o diferencial da parte traseira, lanternas. E aí tem a questão da grade também que muda. Olha o tamanho desse carro. Quando eu falo em Puma, é uma Puma mais forte, né? Exatamente. Mais parruda. Nossa, olha a frente. A frente desse carro, ele lembra um outro carro importado. Ou eu tô viajando? Qual carro você se lembra dele? Então, eu não lembro o nome. Mas tem um carro importado que tem esses faróis quadrados. Será que eu tô confundindo com o Camaro? Exatamente. Esse carro é baseado no Camaro. Inicialmente a ideia era ter um carro tipo espécie de um muscle car brasileiro, que é a nossa Puma GTB. Depois vem, claro, o Maverick e outros carros, mas a Puma GTB, assim, talvez seria o que mais se aproxima de um muscle car brasileiro. Pioneiro, então. Pioneiro, então. Olha só. Nossa, que carro bonito. Grande. Olha. Diferente, não? Aqui na frente, faróis Siribins ou não? Siribim rela, né? Olha que legal. Ah, do Opala. Olha que legal. Parte de lanternas aqui embaixo. Do Galaxy. Caramba. 73, 74. Então a gente tá com motor de Opala, peça de Ford. Era comum isso na época? Comum. Todos os carros fora de série nacionais são um mix de peças, na verdade, né? Olha que legal. Se você olhar um Puma, você vai ver
lanterna de Brasília, você vai ver lanterna de variante. Se olhar os primeiros GTB, você vai ver lanterna traseira do Saab Sonnet, grade horizontal na frente e por aí afora vai. Que legal! Bom, vamos abrir esse capô pra gente ver esse motor então, por favor? Olha que legal, olha o tamanho desse carro, o tamanho do paralama. Ó, que bacana. Mas que motorzão, hein? Um detalhe muito interessante desse Puma, que esse Puma em grande parte ele ainda é original. Ele conserva muitas partes originais dele que nunca foram restauradas. Essa carroceria, ela é metal ou fibra? Fibra, tudo de fibra. Fibra, 100% fibra. 100% fibra. Característico Puma, né? Característico Puma. Nossa, então a gente tem um baita do motorzão num carro levinho. Exatamente. Ele se equivale com o Opala SS6. E completaço, né? Ar-condicionado, direção hidráulica. Tudo funcionando. Isso vinha original de fábrica. Vinha original de fábrica. Não tem nada adaptado nesse carro. Nada Nossa, adaptado. que legal. E cor? Ele vinha nessa cor mesmo? Essa cor é original dele. Nossa, é um champanhe, vamos dizer assim, né? Eu não lembro exatamente que é um ouro Puma, alguma coisa assim que chama. Ouro Puma, olha que legal. Não lembro exatamente se é essa cor, mas eu posso levantar para você. Nossa, olha que bacana. E o carro é bem íntegro, né? Bem Número de série, tudo certinho. Estas chapinhas que você está vendo aqui, elas eram colocadas em quando era montada a carroceria da Puma, o cofre do motor, a tampa do cofre do motor e a tampa do porta-malas e as portas, elas recebiam os últimos 3 números do código de produto que fica ali naquela plaqueta ali. Eles eram ajustados quando estavam na fibra, certo? E aí eles tinham que seguir junto com o carro até o final, por isso que recebiam essa identificação. Porque para não sofrer diferença de tamanho. Para não sofrer mistura, porque essa peça não necessariamente ela se adapta certinho no outro Puma. Por ser de fibra. Por ser de fibra, exatamente. Ele ser adaptado manualmente. Esse é um carro ainda bastante artesanal, de fabricação bastante artesanal. Então a peça dele é dele. É dele, exatamente. Que legal. E a parte de chassis, ele é um monobloco? Como que é o funcionamento dele? Ele tem o Puma GTB tem um chassi próprio, certo? Sobre o qual é assentada a carroceria de fibra e monobloco. Então o chassi dele não é de nenhum outro carro igual ao Puma anterior? Não. O chassi, a mecânica é da GM, o chassi é dele, certo? O cardan normalmente é um Dana, certo? E basicamente ele é montado sobre um chassi próprio e aí a carroceria é assentada sobre esse chassi. Parafusado igual a Puma antiga? Igual a Puma antiga. Exatamente. Só que bem maior, né? Olha Bem o tamanho maior. disso aqui. Vamos ver a interna dele aqui então. Aqui por dentro. De novo a gente vê o símbolo aqui na porta do porta-luvas, ó. 4.1. Isso é característico GTB. de todo Puma, né? Olha que legal. Toca-fitas de época, Mitsubishi. Olha só. Ó, saída do ar-condicionado, tudo funcionando Tudo certinho. funcionando. Aí nessa tecla, Aqui. esverdeadinho. Olha que legal. Que bacana. E essa parte de volante original também? Tudo original. Tudo original. Ele só não era cromado originalmente como tá esse. Aí foi feito um Isso aí trabalho. foi feito o trabalho. Que bacana. Painel aqui em acabamento, né? De couro. Costuradinho. Bem bonito, por sinal. Aí bancos, né? Seria um Procar esse banco aqui? Não, banco da Puma mesmo. Banco da Puma mesmo, hein? Que legal. A lateral dele aqui bem bacana. Certinho. O console, olha o consolinho, né? Já, ele vinha assim também, Vinha original. assim, tudo original de fábrica. Nossa, que bacana. Show de bola. Esse aqui é um dos melhores Pumas que tem no Brasil. Ele já foi várias vezes premiado nos encontros nacionais de Puma como o Puma 6 cilindros mais original. Verdade. Verdade. E é aqui de Sorocaba. E aqui de Sorocaba. Parabéns, que E da bastante hora. tempo já. Que legal. Vamos dar uma olhadinha no porta-malas dele, como que é lá. Olha, gente, que bacana. Um carro premiado, além de exclusivo, além de trazer consigo exclusividade, um carro premiado da cidade de Sorocaba. Agora fiquei orgulhoso. Olha que legal. Ó, ele vinha com a quinta roda original no magnésio também? Sim. Nossa, era uma outra época, né? Os Era uma carros de outra hoje em dia vêm com roda de ferro. Mas o GTB era o carro mais caro do Brasil, né? Verdade. Verdade, que era o carro mais caro do Brasil. Bom, porta-malas não é tão grande, mas também não deixa a desejar, né?
Um porta-malas até que razoável, né? Não é um carro fabricado para sequestro, tá? Não dá pra morar. E ele é um carro considerado esportivo, né? Com certeza, né? E aí é para 4 pessoas ou 5? É o chamado 2+2, igual o Mustang, né? 2 na frente e 2 atrás. Mas digamos que os 2 atrás, se passou de 5 anos de idade, já é um problema. Já não fica confortável. Não fica muito que é um confortável. carro esportivo, né? Exatamente. Bom, a parte de rodas do carro original, né? Original Puma. Tem diferença de tala dessas rodas? Vamos dar uma olhadinha de perto? Não me lembro. Vamos dar uma recordada aqui. Tem uma diferença sim. Né? A traseira. Ela tem mais tala. Aqui. Provavelmente a dianteira deve ser 6 e aqui 8, né? Olha que bacana. Esses pneus vinham assim nessa marca já na época ou não? E um desse também. Olha que legal. Que bacana. Qual que é a medida desse pneu aqui? Não sei de cabeça. Ó, é um 245 60-14. Aí, pneuzão. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Ah, não tem jeito. E na frente 225 60-14. 60-14. Aí. Roda de magnésio, né? Ou seja, não pode ter problema, né? Se der um problema, perdeu a roda. Perdeu a roda. E não acha mais coisa para comprar, Roberto? Dificilmente, né? E se Muito achar raro, o né? preço daquele jeito. Daquele jeito, muito raro. Maravilha. Roberto, obrigado por compartilhar a história desse Que carro. isso. O proprietário não pôde estar aqui junto com a gente, né? Contando mais da relação dele com o carro. Mas o Roberto, mais uma vez, fecha com chave de ouro nas informações aí. Beleza. Muito obrigado. Obrigado. Precisando, disponha. Puma Clube Sorocaba, hein? Tamo junto, contando as histórias aí pro nosso canal. E você que tá em casa, fica atento que vem mais novidade por aí. Beleza? E, ó, fica com essa imagem maravilhosa aí. Que Puma, hein?